Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Oração em Família. É um privilégio recebê-lo aqui conosco para estudarmos mais uma vez. E o tema de hoje é necessitamos de oração. Eu necessito, você também necessita, né? Todos necessitamos. A base do nosso estudo é sempre a Bíblia, a Palavra de Deus. E nessa temporada estamos usando como guia de estudo o livro Oração. A minha família e a sua família na presença do Pai. Começa agora mais um Adoração em Família. O tema de número 2, necessitamos de oração, é fantástico, porque revela talvez a maior necessidade que temos como seres humanos. Professora, para a gente poder ter sabedoria em discutir esse tema, você pode orar conosco, por gentileza? Claro, vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, nos apresentamos a Ti, Senhor, com essa necessidade. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, no nosso entendimento, a necessidade de nos conectar com o céu através da oração. E que o Espírito Santo, agora que vamos conversar sobre o tema, possa nos inspirar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito grato, professora Gláucia, você está com a sua Bíblia aberta aí, não é? Que coisa boa. Professora, para a gente ter aí um guia mestre, qual que é o verso que você escolheu para a gente introduzir o nosso tema nesse dia? Eu escolhi um verso que fala, que responde, na verdade. Jesus também necessitava de oração? Opa, Olha só. Pergunta. O verso de Hebreus 5:7, que diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Jesus também orava? Orava. Ele também oferecia orações ao seu Pai com súplicas e com lágrimas. Professora, por que precisamos orar, então? Depois de escutar esse texto, Por que devemos orar? Qual o objetivo disso? Eu penso primeiro na dependência. Essa necessidade não vem facilmente de depender de Deus, porque às vezes a gente pensa que consegue e dá certo a vida, o dia a dia, a gente consegue resolver muita coisa, mas na questão espiritual, quando entendemos que estamos numa luta, numa guerra espiritual, precisamos entender que a dependência com Deus é que nos traz a vitória, né? Então, eu penso em casos como Daniel da Bíblia, né? Porque Daniel vivia no contexto da Babilônia, com toda a influência, com tudo a filosofia, a ciência, tudo de Babilônia, e não se corrompeu, não é? Só que ele entendia que ele não tinha poder nenhum para vencer. Então, ele procurava, tinha uma necessidade de Deus e ele a expressava através da oração. E eu penso que nós, muitas vezes, esse sentir, não é um sentimento de emoção. Tem que ver primeiro desse entendimento de quem é Deus, quem somos nós e quanto precisamos dele para vencer o mal. Então, essa necessidade tem que vir não do que eu sinto hoje. Porque hoje eu posso não sentir, mas isso me limita. Por isso eu acho que a oração também nos conecta com Deus para pedir, por favor, Senhor, me faz sentir essa necessidade. Porque quando você sente uma necessidade, assim como tem sede, você vai procurar água. Mas é Deus também que faz que essa sensação de falta de Deus, de que só com Ele conseguimos, venha na nossa vida. É interessante, porque quando você coloca isso, eu não tinha pensado, mas agora eu estou pensando, né? E cada vez que a gente conversa, a gente tem uma novas perspectivas, né? Quando tudo está bem na vida de alguém, então ele não precisaria orar. Né? E muitas vezes, quando tudo está bem, a necessidade é maior. E pessoas que dizem assim: eu não tenho vontade nenhuma, o que eu faço? Ora. Né? Ora, porque o que acontece é que quando tudo está bem, você diz assim, não, tudo está bem, então não vou orar. Até porque a gente tem a perspectiva de que orar é pedir. Você está em desespero, você correr atrás de alguma coisa.
E quando o dever da oração é para você ter uma conexão com Deus para poder manter-se no caminho da eternidade a despeito das circunstâncias, boas ou ruins. Não é você que gosta muito de Daniel, professor? Eu sei que você gosta muito de Daniel. Eu amo essa história, é meu personagem preferido da Bíblia. A história de Daniel e o guia de estudo traz um pensamento muito interessante que fala sobre a força moral de Daniel. Diz assim, Daniel não ousava confiar em seu próprio poder moral. E olha que ele vivia de joelho no chão. Sim. Se Daniel não ousava confiar no seu próprio poder moral, que dirá de mim? Por que a gente confia na gente? E às vezes eu fico pensando, parece que quanto mais talentos às vezes Deus nos dá para determinadas ações na vida, às vezes a gente se equivoca e passa a começar a confiar na gente, né? E passa a querer sair de manhã pelas próprias pernas e fazer as coisas sozinhos. Nem Daniel confiava no seu próprio poder moral. Ele dependia totalmente de Deus. Tremendo. Que lição pra gente, né? E por isso, pastor, a oração não é um evento pontual. Não é uma coisa só de agora, hoje. Ou de alguns momentos, de manhã, tarde, noite, assim, um negócio É uma picado, coisa assim. contínua, né? Deus não é opcional. A relação com Deus não pode ser só dependendo da circunstância. Não é formal, né? Eu vou parar, agora é a hora só da oração, mas depois eu saio sem ele, porque né? nós afastamos de Deus nesse processo. Quando a gente confia que tá tudo bem, que não precisa, se afasta de Deus. E aqui o inimigo também atrapalha a nossa vida espiritual. Outro dia eu estava passando em casa com o Tininha, né? Lá vai eu com o Tininha de novo, né? Eu não posso confiar em mim. Talvez um dos nossos maiores erros na vida é você confiar em você. Porque você e eu, nós não merecemos confiança. Então, cada vez que eu confio em mim, então a chance de eu cair está muito mais perto de mim. Então, você entender que você precisa dizer assim, Deus, por favor, hoje eu vou ter um dia desafiador, né? Foi o que eu passando Daniel, né? Vou ter um dia desafiador aqui, né? Batiza os meus pensamentos, porque os meus pensamentos, né, eles vão moldar as minhas ações. Batiza os meus pensamentos. E aí até eu preciso me batiza o que eu vou colocar antes na minha cabeça, quando eu leio a Bíblia, não é, no meu devocional de manhã, de uma forma particular, individual, depois com o cônjuge, depois com a família, né? Aí quando eu coloco isso na minha cabeça, eu oro o Senhor e peço Ele batizar os meus pensamentos e batizar as minhas ações, Ele vai batizar também, eu peço muito para Ele batizar minhas palavras, porque as palavras são resultado de toda essa dinâmica. Eu digo, Senhor, batiza as minhas reações. A coisa que eu mais tenho medo são as minhas reações. Porque o mal é tão astuto, né, que se você não vive numa vida de oração, que no momento que você vacila, ele te pega de assalto e você reage de forma tremendamente... Que nem você se conhece, né? Não, mas como que fulano pode perceber? Isso acontece quase sempre no momento de reação. E na reação você revela quem de fato você é. Então, essa oração, essa necessidade da Deus, ela é fundamental porque ela vai formatar, né? Deus vai te acompanhar e te apoiar e te ajudar em cada momento, em cada circunstância. É esse canal de alimento constante que vai estar nos nutrindo, mesmo às vezes sem a gente estar percebendo, e vai dar força para uma decisão e no momento que você precisa ter uma reação rápida. Como foi na história de Daniel, né? No momento, não, mas você vai ser jogado na cova dos leões. Ele não parou para pensar se ele estava preparado para aquilo. Ele falou, não, a minha decisão é essa já. Os amigos preparado. dele, né? Vamos, abaixem aí para adorar. Não, nós não vamos, porque eles já estavam preparados antes. A oração, ela deixa a gente constantemente preparado. Porque se você usou uma questão, um momento da água, né? Se eu deixar para tomar água só quando eu estiver desidratado, prejuízo já aconteceu. Tá, sabe? Eu até posso depois, mas o ideal é você tomar água de forma adequada e constante para que você nunca fique desidratado. Porque se você ficar desidratado, a coisa vai ser complexa para você. Aí a minha pergunta, pensando nesse contexto, é quais são os resultados de uma vida sem oração? Uma vida sem oração nos leva para onde? Ai, pastor, para onde? Precipício. Precipício. Né?
O contrário. Não dá para imaginar onde a gente é. estaria, a não ser Deus cuidando da gente e nos fortalecendo nessa comunhão constante com Deus. Porque não é uma coisa que chega de repente, são as decisões. Você vai levando, tomando, fazendo. E quando você não se conecta com Deus, você se afasta. Não há um termo, sabe? Ou você está com Deus e você cresce nele, porque também a gente cresce, não vamos considerar que estamos sempre iguais na relação com Deus. A gente tem essa capacidade que Ele nos transforma e nos vai... Existem os levando. estágios da fé e a Isso. gente vai se desenvolvendo, sim. Mas as decisões que nós tomamos no dia a dia não vão, às vezes, sem oração, sem essa vigilância, porque é vigiar, né? Vigiar constantemente. Vigiar e orar, vigiar e orar. Vai junto. Nos afasta de Deus. Se a oração, o Guia de Estudos comenta assim, a oração nos leva à bondade, a oração nos leva à cortesia, a oração nos leva a uma vida transformadora. A gente se transforma e transforma o ambiente, os outros, quem a gente convive. Então, se a oração nos leva por esse caminho, a casa de oração diz, será uma casa de bênção. Bênção para os pais, bênção para os filhos, felicidade. Então, quando a gente fica pensando uma vida sem oração, é uma vida de destruição, é o reverso de tudo isso, sim, né? De destruição. Onde a gente... eu conheci uma pessoa que dizia assim, eu nunca vou me separar, eu amo a minha família. Eu amo a minha família, isso é prioridade na vida e para mim é ponto. Que linda, né? Linda frase e intenção. Dizer isso é fácil, né? No dia que essa pessoa foi se afastando de Deus e ficou sem a vida dela de oração e de comunhão, a primeira coisa que ela fez foi dizer assim, não estou mais interessado na minha família. É isso mesmo. E agora eu quero uma nova família que me dê nova alegria. Como assim nova alegria, nova família? Era a pessoa que falava, eu nunca vou Isso nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo. Aí você confia demais em você, então, não é? A vida sem oração é uma vida sem dependência de Deus e você começa a fazer coisas que você mesmo não se achava capaz de fazer. Uma coisa interessante é que a oração mais talvez aquela mais necessária é de suplicar o batismo do Espírito Santo sobre você, não é? Para você não poder confiar em você. E o que a professora falou aí de bondade, de amor, de fidelidade, isso não é um fruto seu, é fruto do Espírito Santo em você, porque você orou pedindo isso. Então me parece que uma vida sem oração te leva para a cegueira espiritual, que é muito, 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 muito além de uma cegueira física. Eu tenho amigos e amigas que são cegos e se veem muito melhor do que eu, não é? Leva uma surdez espiritual, onde você não escuta, né, os caminhos do Senhor. Isso vai te levar para a destruição e para a morte, esse é o final da história. E o tempo já acabou. Então, para a gente terminar, eu queria levar para um ponto bem interessante, que é a grande necessidade que nós temos para a nossa vida humana. O Guia fala que é o domínio próprio, onde você não faz o que você quer, não age como você quer. Você age como resultado dessa vida com Deus, que é o fruto do Espírito Santo, para que você possa, de fato, ser uma linda bênção. Então, necessidade de oração é a mais relevante da vida. Professora, você quer falar para a gente terminar? Diga. O autocontrole, o domínio próprio que é definido pela Bíblia, foi a minha defesa do mestrado. Opa, então agora temos uma autoridade aqui, e eu só queria falar uma das coisas que eu descobri no final, que eu achei muito interessante. Quando a gente estuda com muitos teóricos autocontrole, eu estudei isso para criança pequena, como desenvolver o autocontrole. Os teóricos, eles vão buscando formas, técnicas para que a gente gere o autocontrole a partir de respostas emocionais. Sim. E aí eu fui na literatura mais antiga com o pai do autocontrole e aí ele diz assim, o autocontrole é uma força que está fora de você. Ele não fala em Deus. Mas na hora que ele tocou nesse tema, eu fiz a minha ligação completa e total. Autocontrole é uma força que está fora de mim. Sim. Deus é o que me dá controle. E Ele que me estimula para formar o meu controle também, para não ser suscetível a qualquer... Não agir de forma irracional. A qualquer coisa, de forma irracional. E aí eu falo, que lindeza, que beleza, né?
a guia de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos que os pais podem colocar para os filhos, encaminhando eles a permanecerem numa vida de oração, Conectados com com Deus Deus. Conectados, porque é Ele que me dá controle. Vamos orar? Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos, batiza-nos com o Santo Espírito, porque tu és a nossa grande necessidade, a nossa maior necessidade, talvez a nossa única necessidade, porque se de fato fomos preenchidos pelo teu poder e pelo Espírito Santo, todas as coisas serão diferentes, da perspectiva, o resultado, o foco. Obrigado porque nos ama, preenche-nos com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.